A gente falou bastante sobre confissão de fé, né? A gente falou sobre abrir a nossa boca para falar o que a palavra de Deus diz. Essa é a primeira ação de fé, primeira coisa que a gente faz de fato. E existe outra coisa que são as ações de fé. Coisas que você faz que são compatíveis com aquilo que você acredita. Então eu coloquei ali, o que é uma ação de fé? É eu agir contrariamente à maneira que a circunstância pede. Eu agir contrário à voz do medo. Certo? Então a circunstância está mandando eu fazer uma coisa, mas eu faço outra coisa completamente diferente, com uma ação corporal. Por exemplo, tem uma história que eu li num livro uma vez, que é assim, tinham 2 prédios de 60 andares, tinha um fio no meio desses 2 prédios e tinha um cara que tinha habilidade de atravessar os 2 prédios numa bicicleta. E aí ele botou a mulher dele na garupa, em vez de botar a sogra, botou quem? Botou a mulher, né? Bota a mulher na enrascada. Botou a mulher aqui na garupa e ele atravessava de um prédio ao outro. E vinha fotógrafo, vinha gente de tudo quanto é lugar para ver isso, porque era realmente incrível. O cara atravessava um prédio com a mulher na garupa. E todo mundo achava aquilo o máximo. E aí um dia ele falou para a mulher dele, desce, olhou para os fotógrafos, olhou para as pessoas e falou: gente, a vaga da garupa está liberada. Quem quer vir ter essa experiência comigo? E ninguém foi. Por quê? Porque embora as pessoas acreditassem que ele era maravilhoso, que ele realmente podia atravessar de um lado ao outro, elas não acreditavam a tal ponto de subir na garupa. E às vezes é isso que acontece com a gente e com Deus. A gente acredita em Deus. Não, Deus é bom, Deus pode curar, eu vejo Deus fazendo as coisas. Mas quando isso exige de nós uma ação compatível com o que a gente acredita, a gente não sobe na garupa. A gente fica observando, a gente fica como espectador e a gente acaba não tendo a experiência de atravessar de um lado ao outro. Por quê? Porque a gente não crê suficiente a ponto de ter uma atitude compatível ao que aquela situação pede. Então, a ação de fé, a fé em ação, em movimento, é você agir de uma maneira contrária ao que a situação pede. Vou dar um exemplo da minha vida, uma coisa mais que aconteceu comigo. Quando o João ficou doente, a gente não sabia o que ele tinha, a gente levou ele no hospital, e ele fez um exame de sangue, ele estava com PCR 160. E dentro do meu coração, eu não senti paz. E a falta de paz é um ótimo sinal de alerta para você, porque o nosso normal é paz. Quando você está com falta de paz, você tem que... Peraí, falta de paz. Deixa eu acender meu alerta aqui. E aí, nesse dia, ele fez o exame, deu 160, e a mulher veio, ele tem que ficar internado, ele está com uma infecção mega alta, e no meu coração estava assim, não deixa ele aqui. Eu falei, ai meu Deus, como é que eu não vou deixar o moleque aqui, Senhor? É o Senhor, né, Pai? Não deixa ele aqui. E o que a circunstância me pedia? Interne o seu filho nesse hospital. O que a voz de Deus me dizia? Não deixe ele aqui. Então, nesse momento, eu tive que ter uma atitude compatível com o que eu cria, com o que Deus colocou no meu coração. Não deixe ele nesse hospital. E a gente saiu do hospital, porque Deus colocou no meu coração. Falei com o Rafa, ele falou, não, então fechou, vamos sair. E Deus foi conduzindo, para quem nunca escutou esse testemunho, depois veja no YouTube, chama Caminho para Emaús. E Deus foi conduzindo passo a passo, e a gente foi tendo atitudes compatíveis ao que a gente cria. Só que esse exemplo, ele é muito específico, ele é uma coisa que foi só para mim. E Deus vai fazer coisas específicas só para vocês, de atitudes que vocês vão ter que tomar. Sai desse emprego, não sai desse emprego, fala tal coisa, não fala tal coisa. Mas existem atitudes gerais, que é para todo mundo, e a gente vai falar sobre elas também. E eu até coloquei ali, cara, se eu naturalmente agir como a situação me pede, eu vou perder o melhor de Deus. Por quê, meu povo? Porque eu não estou agindo segundo a fé, eu estou agindo conforme a circunstância pede. Não, a circunstância está pedindo para eu deixar meu filho internado, então eu vou deixar. Então eu estou perdendo o melhor de Deus porque a minha atitude não é uma atitude de fé. E fé é a linguagem do mundo espiritual. A gente aprende aqui que tudo foi feito pela graça, absolutamente tudo, sabe? Paz, saúde, restauração, família abençoada. Como eu acesso, como eu falo, quero, é para mim, através da fé. A fé é essa linguagem. E aí eu coloquei ali, a ação de fé é uma linguagem do mundo espiritual. Aí eu coloquei uns exemplos. Por exemplo, Pedro. Pedro fala para Jesus o seguinte, Jesus, se é você mesmo, manda eu ter contigo. Barco, tempestade, e Jesus fala, vem.
Pedro, ele teve uma atitude compatível com o que ele cria, que era totalmente contrária à circunstância. A circunstância dizia: homem, fica no barco, você está doido, você já viu alguém andar sobre a água? Você não vai me botar o pé nessa água, chovendo. Mas ele falou: sob a tua palavra eu vou. Então ele teve uma atitude compatível com o que ele cria. Ele botou o pé para fora do barco. E ele começou a caminhar sobre a água. Lázaro é um exemplo que eu sempre gosto de dar. Por quê? Porque o Jesus, quando ele vai ressuscitar Lázaro, ele fala o seguinte: removam a pedra. Gente, Jesus ia ressuscitar Lázaro. É óbvio que ele podia remover a pedra. Por que que ele não remove a pedra? Para entender se do outro lado tinha fé para receber o milagre. Porque eles podiam falar: ó, Jesus, você me desculpa, não vou remover pedra, porque, tudo bem, curou cego, né? Nossa, legal, teve coxo que voltou a andar, mas ressuscitar morto, pedra pesada. Ah, não, a gente está morto há 4 dias, eu não vou. Gente, não vamos remover pedra nenhuma. Só que quando você remove a pedra, você diz: eu creio. Eu creio. Você tem uma atitude compatível com o que você crê. Eu coloquei ali sobre o batismo porque eu acho muito interessante a questão do batismo. Jesus diz essa palavra: quem crê e for batizado será salvo. E o batismo, ele é justamente a materialização, a ação daquilo que está dentro do teu coração. Eu creio a tal ponto de me batizar. Entende? Eu creio a tal ponto de subir nessa bicicleta e atravessar o prédio de um lugar ao outro. Eu creio a tal ponto de agir compatível com aquilo que eu creio. Então o batismo nada mais é do que uma ação de fé que eu tenho porque eu criei. Se eu criei, eu me batizo. Eu vou e me batizo. Por quê? Porque é uma atitude compatível com o que eu creio. Sou eu dizendo: Jesus, eu creio nessa bicicleta. Eu quero viver o pacote completo. Estou confiando a ponto de, numa igreja, domingo de manhã, uma água gelada, porque eles não têm aquecedor, eu vou me batizar. Eu vou me batizar, porque eu creio a tal ponto de subir na bicicleta e viver a experiência completa. Sabe, eu tenho uma atitude compatível com o que eu creio. E aí a gente começa a entender um pouquinho lá. Paulo, ele diz o seguinte em Romanos 4:3. Ele usa esse exemplo. Creu Abraão em Deus. Ele creu, então foi pela fé. E isso lhe foi imputado como justiça. Quer dizer, Abraão creu a tal ponto disso ser imputado como justiça. Não foi por obras, foi por crença. Ou seja, o que a gente ensina para vocês? Que a nossa justificação, a gente se torna justo pela fé, através daquilo que a gente crê. Só que vem Tiago, pega a mesma história e fala outra coisa completamente diferente. Ele diz o seguinte: porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Não, peraí, gente. Então é Paulo contra Tiago, porque Paulo acabou de falar que é pela fé. Tiago está falando que é por obras. Não, peraí, vamos continuar lendo. Bem vês que a fé cooperou com as obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada, e cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão, e isso lhe foi imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Aí ele termina ali, ó: vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Peraí. Paulo acabou de falar que é por fé, o Tiago está dizendo que é por obras. Então tem alguém que Tiago, quem vota em Tiago, quem vota em Paulo, a Bíblia é contraditória, e entra naquela história. Não, a Bíblia jamais é contraditória. E aí Tiago 2,26 diz o seguinte: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, a fé sem obras é morta. Então, peraí, Bruna, é pela fé ou é por obras? Como é que funciona esse negócio? E aí o escritor de Hebreus, ele conecta esses 2 versículos dizendo o seguinte: pela fé, pelo quê? Fé, pela fé. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebeu as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. E considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos ressuscitar. Então, a história é a seguinte: Abraão tem uma promessa: você vai ser pai de muitas nações e tudo mais. E aí ele tem um filho chamado Isaque, que é o filho da promessa. E Deus fala: olha só, é através de Isaque que a tua descendência vai vir. Meu Deus, Isaque, meu filho amado, minha descendência. Anos depois, Deus faz o quê? Sacrifica Isaque. Abraão, ele podia crer em Deus. Olha, eu creio, Deus, que você é muito bom, que você é maravilhoso. Mas sacrificar o meu filho, que você falou que você ia me dar como herança,
Não. Isso não. Só que ele teve uma atitude compatível com o que ele cria. Eu creio em você, Deus. Eu creio que você falou o seguinte para mim, que de Isaac viria a minha descendência. Então, se você falou, você é fiel a ponto de ressuscitar o meu filho. Então, porque eu creio, eu vou fazer alguma coisa compatível com o que eu creio. E ele pega Isaac, ele sobe o monte com Isaac para sacrificar Isaac. Ele tem uma atitude de fé, uma ação de fé. Por isso que Tiago fala, a fé sem obras é morta. Eu não posso só crer aqui. Porque aquelas pessoas que estavam vendo o cara atravessar de bicicleta, elas acreditavam que o cara podia atravessar. Mas elas não acreditavam a ponto de ter a experiência de andar de um lado para o outro e subir na garupa. Então, às vezes, o que acontece com a gente é que a gente até acredita no poder de Deus, mas a gente acredita suficientemente a ponto de ter uma atitude compatível. Então, o que Tiago quer dizer é que a fé, ela só é concretizada através daquilo que eu faço, através das minhas atitudes que demonstram o que tem dentro do meu coração. Olha que interessante. Aí a gente começa a entrar num outro ponto, na questão da meritocracia. Não confunda ações de fé com meritocracia, porque daí você começa a falar, então tem coisas que eu preciso fazer para receber de Deus, né? Porque vamos parar para pensar. Se você parar para pensar, o Rudy trouxe aqui a questão do dízimo, da oferta e tudo mais. Você tem um Provérbios que eu não coloquei ali, que é 3:9, que diz o seguinte: honra o Senhor com os teus bens e com as tuas primícias, e se encherão fartamente. Honra o Senhor com os teus bens e as tuas primícias, e, consequentemente, os teus celeiros se encherão. Tem coisa que eu preciso fazer para ser abençoado. Só que vocês ensinam a gente há um ano que a gente já é abençoado pelo que Cristo fez. Então, isso aqui está contradizendo, porque tem coisas que eu preciso fazer para ser. E, na verdade, a grande diferença é que a motivação muda tudo, e é isso que as igrejas confundem. Por quê? Porque eu começo a pegar a ação de fé e trazer para a meritocracia. Então, eu preciso agora fazer para ser abençoado. Então, eu preciso dar o meu dízimo, porque se eu der o meu dízimo, eu entendi que Deus vai me recompensar. Então, eu dou motivado pela recompensa que vem de Deus. Eu dou para ser abençoado. A gente nunca vai saber quem faz isso, é uma motivação interna. Ele dando, eu nunca vou saber quem deu pela motivação correta. E tem a outra pessoa que ela dá o dízimo, por quê? Porque ela entendeu que quando ela dá o dízimo, ela está dizendo com a ação dela, eu creio que Jesus já me abençoou. E porque Jesus já me abençoou, eu creio a tal ponto de entender que a minha dependência não está no dinheiro, está em Deus, está em quem me deu o dinheiro. Então, por isso eu posso pegar aqui e dar. Porque minha dependência não é do dinheiro, é de Deus. Esse aqui fez com fé, ele creu a ponto de pegar o dinheiro e falar, Deus, eu creio que você já me supriu, eu creio que Jesus já fez tudo o que precisava ser feito, e eu creio a tal ponto de entender que a minha dependência não vem do meu dinheiro, a minha dependência vem de você, então eu dou. Esse aqui deu para receber algo em troca. Um está motivado pela meritocracia, o outro pela fé. E quando Abraão fez o que fez, a Bíblia é muito clara em dizer que ele fez pela fé. Ele não fez por medo, ele não fez para mostrar para Deus que ele era o bambambam, ele fez pela fé. Então a motivação, ela muda tudo. Tudo. 2 pessoas servindo na recepção. Uma serve por quê? Porque se eu não servir, gente, Deus não vai me abençoar. Ou eu preciso servir para ser visto. Eu quero que o pastor me veja. Seja lá o que for. Outra serve porque ela entendeu que ela é tão amada por Deus, que em resposta a esse amor, ela fala, meu Deus, pela fé, a tudo que foi feito para mim, eu preciso fazer alguma coisa compatível com essa vida que me mudou, com esse evangelho que me mudou. O que eu posso fazer? O que eu posso servir? Então, eu começo a servir pela fé, e não por obras, e não pela meritocracia. Os dois estão servindo. A gente nunca vai saber. Os dois estão fazendo a mesma coisa, dando o mesmo sorriso. E não cabe a nós saber quem está fazendo por uma coisa ou por outra. Cabe a Deus. Mas cabe a você identificar se o que você está fazendo pela fé, ou se você está fazendo para receber algo em troca, como meritocracia, ou se você nem chega a crer. Bruna, eu sou desse grupo que não crê suficientemente a ponto de me jogar nessa garupa de Deus.
Então hoje é o dia de você abrir a tua mente e começar a pensar, cara, eu quero ter de repente, eu quero ser como Abraão, sabe? Eu quero colocar minha fé em prática, porque quando Abraão fez isso, ele estava gritando para o mundo espiritual, eu creio, e fé é a linguagem do mundo espiritual, é aquilo que faz você acessar o que é seu pela graça, paz, favor imerecido, cura, seja lá o que for que você quer acessar hoje, você precisa crer, só que você crê através do que você fala e do que você faz, então você sempre tem que ser motivado pela fé, a fazer as coisas. Por isso que eu coloquei, gente, a motivação, ela muda tudo. O que eu faço em resposta ao que Deus já fez. De fé, de gratidão, mesmo que eu não veja, é diferente, completamente diferente de fazer para eu conquistar alguma coisa de Deus. E aí a gente começa a entender, tá bom, Deus, entendi esse negócio de fé, que eu tenho que ter realmente uma ação compatível com a minha fé. Né? E a gente entendeu que Deus ele vai dar direcionamentos específicos para cada um, como Ele deu para mim, não deixa o teu filho nesse hospital, e você vai agir contrário àquela situação, e Ele vai dar coisas gerais, que é para todo mundo, batizem, se você crê, se batiza, porque é o seu corpo dizendo, eu creio, a ponto de me batizar, estou subindo na tua bicicleta. E aí a gente começa a entrar num outro ramo, a gente começa a ter fé, nas coisas. Por exemplo, eu tenho tanta fé, mas eu tenho tanta fé que eu tenho fé na minha fé. Eu não tenho mais fé em Jesus, eu tenho fé na minha fé, porque eu sou uma mulher de fé. Todo mundo que quer uma cura vem orar, vem pedir para mim, eu vou lá, eu imponho a mão, eu curo, porque a minha fé, meu amigo, a minha fé é uma coisa louca. Você está com fé na fé, você não está com a fé em Jesus, então a tua fé ela tem que ser no lugar certo. Fé no jejum. Estou fazendo um jejum, minha filha, 21 dias sem telas, maravilhoso, sabe? Ou sem açúcar. E eu fico imaginando esse jejum chegando no céu, sempre falo isso, né? E Deus falando, meu Deus, olha o jejum dessa mulher, gente, é 21 dias sem frutas, sem legumes, que coisa maravilhosa. Ela está aqui, ó, sem frutas, sem legumes, 21, que jejum, libera a bênção, libera. E aí você fala, olha, depois do meu jejum, vou te falar, faz esse jejum que dá certo. Você passa a dica do jejum, você passa a receita do jejum. Pode trocar? Agora ficou um negocinho aqui no fundo, hein? Agora ficou um... Ai, eu vou tomar água, gente, tá morrendo de sede. Temos um... E aí, a gente começa a ter fé no jejum. Tem um jejum, que é o jejum de Daniel, menina, faz esse jejum. Faz o jejum, porque o jejum... E aí você tem fé no jejum. Você tem fé no servir. A minha fé... Tá, acho que tá um barulhão aí, galera. Mas vou continuar. Não dá para continuar, né? Tem um negócio... Não dá um negocinho ruim? Não? Uma mosquinha, um negocinho no fundo, enfim. E aí a gente tem a fé no servir. Não, eu sirvo de um jeito que, olha... Quando Deus vê como eu canto, como eu prego, gente, é uma coisa louca que vai descer bênção. A minha fé está no servir. Fé no tempo ou no tipo de oração, não. Para Deus te responder... É 2 horas de oração pela manhã, de 8 às 10, que tem um horário ali que o universo abre. Menina, maravilhoso. Aí você ora de 8 às 10, que tá chovendo bênção, ele tem um momento cósmico incrível. E aí você começa a ter fé no teu tempo de oração, no teu tipo. Então, para eu orar, gente, eu não posso simplesmente ir lá declarar cura. Eu tenho que declarar cura, mas eu tenho que falar um versículo, eu tenho que, de repente, orar ali uns 10, 15 minutos, porque eu também... Como é que vai curar um câncer com uma oração de 2 minutos? Não tem como curar um câncer com uma oração de 2 minutos. Então eu vou dar uma orada um pouco mais. Então a tua fé, ela está no teu tipo de oração, no teu tempo de oração, no teu serviço, no teu jejum, na tua promessa. Eu prometi que eu vou ficar sem doce. Então eu estou com fé que agora as coisas vão acontecer para mim. É errado. Apesar de você estar fazendo com fé, é uma fé no lugar errado. É uma fé no lugar errado. Então a gente tem que pensar... Onde está minha fé? Só existe fé em um lugar, se chama em Jesus Cristo. Sabe, você vê Jesus fazendo orações de 2 minutos. Pai, obrigada porque você sempre me ouve. Lázaro, levanta e sai. 2 segundos. Lázaro levantou e saiu. Por quê? Porque tinha fé, não no tempo de oração. A fé, ela estava no que o Pai fazia. Eu sei que o Pai vai fazer. Declaro cura em nome de Jesus. Às vezes é só isso que você vai precisar falar. Porque a tua fé tem que estar em Cristo, está pautada em Jesus e não nessas coisas, entende? Então agora você começou a entender que você tem que ter uma atitude compatível, que essa fé, ela tem que ser uma fé no lugar certo, ela tem que ser uma fé em Jesus, na obra consumada. Gente, já foi tudo feito, sabe? Foi tudo feito, está consumado. Então a minha fé é no tá consumado.
Está consumado, Jesus? Está consumado. Então eu creio que está consumado a ponto de orar, de falar e de ser ousado, sabe? A gente estava em um sermos na casa da Sheila. E daí Arthurzão, maravilhoso, fez uma pergunta que eu amei. Arthur já baixou a cabeça, tímido, mas Arthur, foi legal, é um exemplo bom. Ele falou assim, tá, mas como é que eu expresso a minha fé quando vai tudo bem? Como é que eu faço isso? Porque assim, tá, eu entendi que eu tenho que orar diante de uma situação, um problema financeiro grande, eu tenho que orar diante de um problema de doença, mas está tudo tão bem na minha vida, estou bem demais. Como é que eu expresso a minha fé no dia a dia? Como expressar a minha fé em ações quando tudo vai bem? Né? Quando eu não estou diante de nenhuma circunstância desfavorável, como é que eu expresso a minha fé no dia a dia? Porque às vezes a gente espera, não, eu tenho fé. O dia que vier um paralítico, gente, pode mandar para mim, manda para mim que eu estou com fé. Mas a gente espera grandes momentos para exercer a nossa fé. Só que na verdade, Deus está chamando a gente para ter uma fé de dia a dia. Como que eu expresso a minha fé no dia a dia? A gente vai ver a primeira coisa. A primeira coisa é honrando. Por isso que o nome dessa pregação hoje é honra. Fé em ação. Então, a primeira forma da gente expressar a nossa fé é honrando. Honra, eu coloquei aqui no original, kabed, que significa o quê? Dar valor, reconhecer a importância, reconhecer o peso. O que é honra? Gente, quantas pessoas aqui já falaram? Ninguém reconhece meu valor nessa casa. Gente, ninguém reconhece o meu valor. Olha, ninguém me dá valor aqui, hein? Eu faço tudo por todo mundo. Ninguém faz nada por mim. Por que as pessoas falam isso? Porque você não está reconhecendo o valor. Você não está reconhecendo. Eu fiz isso essa semana passada. Porque eu queria tirar fotos, queria tirar um book. Ninguém queria lá em casa. Eu falei para Helena e João, falei, vocês não me dão, eu faço tudo por vocês, gente, eu peço uma foto, eu só quero tirar, para guardar de recordação que eu estou grávida. Ninguém vai, ninguém me dá valor. Aí isso aqui ouvindo, né? Aí ele já veio assim, olha, eu vou lá apesar de eu não gostar, porque eu sei que é importante para você. Eu falei, ai, lindo, coisa linda. Me apaixonei um pouquinho mais aquele dia, queria te dizer, né? Não te falei aquele dia, mas estou te dizendo hoje, deu uns 5% a mais. Eu falei, nossa, é isso? Porque é tão gostoso. Gente, não é gostoso você escutar assim? Cara, isso não é importante para mim, mas é para você, então eu vou fazer, porque é importante para você. E aí ele ficou uns 20 minutos tirando foto, né? A mulher chegou e falou, nossa, ele gosta. Eu falei, nossa, ele que pediu para tirar foto. Eu não queria. Ele falou, não, vamos guardar esses momentos, você grávida. Eu falei, tá, não tive o que fazer, tá aí, ó, tá feliz tirando foto. E aí as crianças felizes tirando foto, e eu só falando, ó, depois tem Kinder Ovo, quem sorriso eu dou Kinder Ovo, hein? Ah, então tá bom. Então, é porque a gente fala, ninguém reconhece o meu valor, porque ninguém me dá valor. Por quê? Porque isso é honra. Reconhecer o valor, reconhecer o peso, reconhecer a importância, são atitudes de honra, né, que a gente tem com as pessoas. E a gente começa a entender como expressar essa honra. A gente tem várias formas de expressar essa honra, né? Essa honra, ela é expressa, muitas vezes, com o jeito que a gente fala com as outras pessoas. Principalmente com os nossos, de casa. Porque, às vezes, como é que a gente fala? A gente é grosso, sabe? A gente responde mal. Existe, gente, honra na maneira de falar. Sabe? Hoje a gente sabe que a linguagem verbal que a gente fala é 7%. 93% é o jeito que você está falando e o seu corpo. Então, o modo como você fala diz mais do que o que você fala. Porque eu posso falar assim, não, entendi, tudo bem. Ou eu posso falar, não, entendi, não, tudo bem, não, tudo ótimo, tá ótimo, bem legal, bem legal. Ou eu posso falar, bem legal. Ou eu posso falar, bem, nossa, legal. E aí você trouxe, no primeiro caso, não, entendi, tudo bem. E no segundo, entendi, não, tudo bem, tudo ótimo, legal. Quer dizer, quando você fala desse segundo jeito, outra pessoa já entendeu. Não tá legal. É mentira. É irônico. Aí dá raiva em quem está aqui. Tá sendo irônico? Tá sendo irônico, né? Não, não, imagina, nossa, bem legal a tua atitude, foi bem legal o que você fez. Em vez da gente falar e ser sincero, cara, eu não gostei do que você fez. A gente fica nesse joguinho e nesse jeito de falar que irrita o outro.
Porque você se dá mais importância do que você dá para o outro. Você não honra o outro. E aí, com o teu jeito de falar, você mostra que você não honra. Você grita, você é grosso, ou você é irônico. Então, o teu jeito de falar, ele vai demonstrando que, na verdade, você não está dando valor, não está dando importância, não está honrando. Entende? E você precisa de fé para honrar. Você precisa de fé quando você quer falar, eu te amo muito. Você não quer falar eu te amo. Você não quer. Você não quer preparar um jantar e dizer, vamos comer, amor. Você quer falar, vai ficar 2 dias sem janta, eu não vou nem no mercado comprar comida. Não vou, vai se virar. E aí você fala, não, peraí, deixa eu reconhecer o valor e a importância através daquilo que... Aí, às vezes, o marido chega irritado em casa porque trabalhou mal, ou aconteceu alguma coisa no emprego, aí trata mal a esposa. A esposa... O que está acontecendo aqui? Eu não fiz nada. E aí o outro cara já, que não sei o quê, e grita, nanana. Calma. Porque essas atitudes, elas são exatamente o que a circunstância pede. E fé é não agir de acordo com a circunstância. E você precisa de muita fé para honrar. A circunstância está pedindo, ame. A circunstância está pedindo, mate, e você ama. Tem, por exemplo, uma história que eu gosto muito. E essa história é real, de um cara que ele não deixava a mulher ir na igreja. Essa história eu sempre conto, alguns aqui já ouviram. E a mulher disse um dia, eu vou na igreja porque Deus, para mim, está acima de você. E ela foi. E aí, enfim, ela foi. E ele falou, beleza, você quer ir? Vai, mas se você chegar, eu vou fechar a porta e você dorme para fora. E aí ela foi, chegou, a porta fechada. Ela dormiu para o lado de fora. Quando ele abre a porta de manhã, ela fala, bom dia, o que você quer de café? Ela foi lá, ela preparou o café da manhã dele, tendo dormido do lado de fora. Ela reconheceu o valor e a importância daquele homem num momento que ela queria matar aquele homem. E essa atitude dela converteu ele. Ele aceitou Jesus e ele virou um dos maiores pregadores, a ponto de falar, o que essa mulher tem? Porque ela honrou, ela agiu contrário ao que a circunstância pedia. E aí a gente começa a entender que a gente pode expressar essa honra de várias maneiras, através do jeito que a gente fala, das coisas que a gente faz, através da mansidão, da paciência. E uma das maneiras é essa honra vertical, essa honra com Deus. Como que eu expresso a minha honra todos os dias? Hebreus 11:6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Que quer dizer o quê? É impossível estar em concordância com Deus. Por quê? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus dê valor, importância, honra, reconheça que Ele existe e que é galardoador do que os buscam. Por isso, eu coloquei ali, isso aqui não está no versículo não. Por isso, não menospreze o valor da oração. Por quê, gente? A gente menospreza o valor da oração. A gente ora depois que a gente já fez tudo que a gente podia com os nossos braços. Agora está nas mãos de Deus. Ou a gente ora só com coisas muito grandiosas. Então eu preciso de uma cura, agora eu vou orar. Mas existe um poder numa oração diária, numa honra. Quando você ora, sabe o que você está fazendo? Você está honrando Deus, porque você diz, Deus, eu te reconheço aqui. Eu reconheço, Deus, que você é muito mais importante do que qualquer atitude que eu venha a ter. Então eu estou reconhecendo a tua importância e estou falando o seguinte, Deus, eu não quero nem levantar dessa cama hoje, se você não for comigo, porque eu preciso de você. Deus, qual que é a tua agenda para mim? Eu quero viver o teu 100%. Deus, eu perdi um brinco, você me ajuda a achar? Porque eu não estou conseguindo... Teve esses dias lá em casa, os jovens foram lá em casa, e o Breno tem um hobby, que é perder o celular. Ele tem esse hobby, ele gosta. Ah, estou fazendo nada, perdeu o celular. O Breno está sempre perdendo o celular. Ele perdeu o celular lá em casa. E a gente botou todo mundo para procurar o celular. E todo mundo na primeira hora falou, não, alguém pegou. Estão zoando, daqui a pouco aparece. Não. Na segunda hora, todo mundo começou a... Não, assumiu o celular, então vamos procurar. Todo mundo procura e não sei quem. Na terceira hora, você começa a desconfiar das pessoas. Você já começa a olhar meio estranho. Você fala, pegou. Ah lá, ó, tá estranho. Juliana tá estranha, não tá normal. Se olhar na bolsa dela, tá lá. Certeza. Aí você vê que um vai embora mais cedo. Aí você fala, ele pegou com certeza. Você começa a desconfiar das pessoas, entendeu? Você já começa a olhar meio esquisito. E daí, 3 horas depois, eu falei, gente, vamos fazer um negocinho aqui rapidinho. Vamos dar uma orada, que esquecemos de orar? Vamos orar, vamos trazer Jesus para essa situação. Ah, mas é muito bobo, é muito pequeno. Mas quando eu oro, eu honro, reconhecendo, você
é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu pedi, do que eu sonhei. Você é poderoso para estar... Aí a gente orou uma coisa muito simples. Falei, Jesus, seguinte, Espírito Santo, você sabe onde está esse celular. Revela para a gente. Gente, deu 2 minutos. O Léo desceu a escada, sentou numa poltrona, ficou olhando assim para minha cara, começou a olhar, enfiou a mão do lado da poltrona e falou, você não vai acreditar. Eu falei, o quê? Levantou o celular. Eu até desconfiei do Léo, depois falei, Léo. Mentira, Léo, cadê Léo? Léo não está aqui agora. Todo mundo, não. Aí ele levantou o celular, tadinho, ele desceu sem nada na mão, gente, eu vi. Ele sentou e pegou, tirou o celular 2 minutos depois. 2 minutos depois, tem outra pessoa que a gente foi casar ontem, que foi a Ingrid, ela falou também, não estava achando vestido de noiva, não estava achando de jeito nenhum, e procure casamento, chegando, aí o marido dela falou assim, você orou? Ela falou, não orei sobre isso. Por quê? Porque a gente é tão na rotina, no dia a dia, que você não traz Deus à existência para os detalhes. E Deus quer que você traga a existência para os detalhes, para você provar que Ele é real. E daí ela falou que orou, 3 da manhã, uma loja de vestido de noiva manda mensagem para ela, por que não vir aqui amanhã, aquelas automáticas, né? Estamos com uma promoção, e nananã. Cara, ela foi na loja no dia seguinte, automático de Jesus, exato. E aí ela achou o vestido, achou 2, comprou 2, estava um preço ótimo. Então, assim, comprou 2. Ontem, na falta de um, comprou 2. Entrou com um no casamento, depois teve outro. Por quê? Porque ela reconheceu, ela deu honra. Jesus, eu te reconheço. Então, não menospreze o valor da oração. Se você quer começar a pôr a tua fé em prática, comece orando, porque a oração é você dizendo, eu creio que Deus está aqui. Eu não estou simplesmente abrindo a minha boca falando com o volante. Eu não estou abrindo a minha boca e falando com a cortina, eu estou abrindo a minha boca para falar com o Rei Criador do céu e da terra. Então eu estou abrindo a minha boca, mesmo sem ninguém aqui, porque eu creio que Ele existe. Porque é necessário que aquele que se aproxima creia, dê valor, reconheça, não espere para exercer a sua fé em grandes coisas. Tenha uma fé de rotina, de dia a dia, sabe? Reconheça o valor dele nas pequenas coisas. E aí a gente tem a expressão da honra nessas relações horizontais. A gente entende que a honra para com Deus é quando eu reconheço Ele nessa situação, reconheço o valor dEle. E você tem nessas relações horizontais, honra teu pai e tua mãe para que te prolonguem os dias na terra. E a gente tem que entender que na graça as bênçãos já foram liberadas. E eu honro, não para receber mais dias, mas eu honro porque eu entendo. Eu já recebi mais dias, então eu creio a tal ponto que eu entendo que honra é fé, é a minha fé em ação. É eu colocando a minha fé em ação. E a honra, como eu falei, ela é tão simples e tão difícil. Porque é simples você honrar, mas é muito difícil. Como honrar um pai que não é honrado? Como honrar uma mãe que não é honrada? Que te tratou mal, que te xinga, que é uma péssima mãe, que é um péssimo pai, que te abandonou. Sabe por quê? Porque a honra, ela não diz respeito sobre o quanto o outro é honrado. É sobre você. É sobre você entendendo quem você é, a sua nova identidade, a sua realidade em Deus. E você começa a exercer quem você é, a minha identidade. A honra não depende do outro ser honrado. A minha honra não depende do meu marido ser uma pessoa honrada. Sabe? Honrar um marido que traiu. A gente tem uma história de uma pessoa que a gente ajudou um tempo atrás, que o marido traiu ela e olhou para ela e falou assim, então vamos fazer o seguinte, eu vou te dar 1 semana para você me trair também, para você fazer o que você quiser, para dizer assim, agora a gente está quites. E ela disse, eu jamais vou fazer isso, porque isso não diz respeito a você ser uma pessoa honrada, isso diz respeito a mim. Eu sou uma pessoa honrada e por isso eu te honro não fazendo isso que você está me falando. E você precisa de fé para isso. Você precisa de fé para honrar pessoas que não são honradas. Como, por exemplo, muitas vezes honrar uma pessoa... Bruna, um pai ausente. Um pai ausente. Esse homem foi ausente, eu não tive pai. Sabe como que você honra? Não repetindo os mesmos erros que ele fez. Reconhecendo que aquelas atitudes não são compatíveis com você. Porque, às vezes, a gente tem um problema com pai e mãe, e quando a gente vira pai e mãe, a gente repete exatamente o que você viveu. E muitas vezes honrar é não repetir o que você viveu de ruim, é você olhar e reconhecer, isso não, na minha casa não, a ausência aqui não, porque eu sei e eu reconheço que isso não foi bom para mim, e eu não vou fazer com os meus filhos também.
Então, eu queria que vocês tivessem e entendessem que a honra, ela precisa de muita fé para ser executada. Sabe, para responder bem aquela pessoa que está te respondendo mal, no trabalho, um líder, na igreja, seja lá onde for. E naturalmente, a gente vai ver o que essa honra gera. Porque honra nada mais é do que uma linguagem de fé. Como linguagem de fé, a gente tem que ver alguma bênção aqui se materializando. Afinal de contas, é a linguagem de fé. E a gente começa a ver... Ó, aí até coloquei ali, isso é interessante, você tem que aprender. Bruna, eu não consigo honrar, a minha vontade é gritar, quando eu vejo eu já tratei mal, não consigo honrar, é difícil demais para mim. Por quê, Bruna? Se eu já nasci de novo, se você me falou que eu sou nova criatura, mas não dá para mim. Por quê? Apesar de você ser uma nova criatura, você precisa aprender a viver como nova criatura, como um bebê que nasce, anda, antes de andar, engatinha, corre, começa a aprender a falar. Você é um bebê espiritual, com um novo DNA, que precisa aprender a viver como essa nova criatura. O que a gente está fazendo aqui hoje é aprender a viver como nova criatura. O que você faz quando você lê a Bíblia é você aprendendo a viver como essa nova criatura. Deus, não consigo honrar, difícil para mim. Me ajuda, Espírito Santo. Sabe, honre a Deus reconhecendo, Deus, eu não consigo sozinha, preciso de você. E você começa a ver o milagre acontecer. E aí eu coloquei ali, gente, separa objetivo de desejo. O teu objetivo é ser essa pessoa honrada. O teu desejo é que os outros ao seu redor sejam. Não está sob o seu controle. O seu marido, os seus filhos, o seu chefe, o seu amigo, o seu pastor, não está no seu controle. Eles estão no seu desejo. O que é seu desejo, deixe com Deus. Faça aquilo que é um objetivo. Eu vou me tornar uma pessoa mais honrada. Eu não vou trair quando tudo me pede para trair. Eu vou respeitar quando tudo me pede para surtar. Não dependendo do outro. Porque o outro é responsabilidade tua, Deus, não é minha. Eu jogo para você. Não tem nada a ver comigo. Só que naturalmente, quando eu honro, quando eu exerço o meu objetivo, o meu desejo começa a acontecer. Porque honra é uma linguagem de fé que transforma a outra pessoa. Olha que interessante. Isso aqui é de Jesus, acho que eu nem vou ler tudo, mas vou ler. Jesus chegando, Jesus tinha acabado de curar uma mulher do fluxo de sangue, ressuscitou, e aí ele chega onde? Na pátria dele, na casa dele, né, na cidade dele. E aí ele começa, né, a falar, enfim, tudo mais, e aí o pessoal começa a falar, meu Deus, de onde vem essa sabedoria? Nossa, que coisa maravilhosa. Aí alguém levanta e fala, peraí, não é o filho do carpinteiro, gente? Não, isso aí é o filho do carpinteiro. Não é filho de Maria? Irmão Tiago, José, Simão, Judas? Não está todas as irmãs dele, estão todo mundo aqui? Não, que coisa estranha. O carpinteiro. Ai, de onde veio tudo isso? E todo mundo se escandalizava. E aí Jesus disse, não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali maravilhas, por conta da incredulidade deles. Olha o que Jesus disse. Não há profeta sem você reconhecer. Você é profeta. Você é Deus. Você é Jesus. Você é o Messias. Não tem. A não ser na sua casa. Gente, isso é uma realidade tão grande hoje. E eu creio que Deus está falando para ser igreja. E eu tenho falado isso com os nossos líderes, que Ele quer reestruturar as famílias, sabe? Porque hoje o lugar que a gente menos é reconhecido, menos tem valor é dentro da nossa casa, é na nossa pátria, é ali as pessoas que a gente conhece, que estão no nosso convívio, e é tão duro isso. Uma pessoa do meu convívio muito próxima a mim, eu não vou falar aqui, falei na reunião de líderes da pessoa, mas como está filmando hoje eu não vou expor, né? E aí eu estava com ele conversando, com mais 2 pessoas, e a gente falando, estava começando a igreja e tudo mais, e aí ele falou, você é pastora? Você vai ser pastora da igreja? Eu falei, vou. Ai, meu Deus, você é pastora. Aí e era uma pessoa da minha casa. Ele começou a dar risada na minha cara, como quem diz, você, pastora? Ai, me poupe, né? Tive que crescer, imagina. E ele começou a rir. Perto de outras 2 pessoas, aquilo foi tão constrangedor para mim, aquilo me machucou tanto.
Eu saí de lá, falei com o Rafa, sabe, abracei ele, falei, caramba, é duro, porque dentro da nossa casa, geralmente é de dentro da nossa casa que vem as flechadas, sabe? Que são pessoas que não reconhecem o nosso valor, que não... Gente, é tão... Se você hoje, marido, não concorda com o jeito que tua mulher cria filho, para de falar, eu não concordo porque você faz isso, você faz aquilo, esse menino é culpa tua. Cara, eu reconheço que você deu o teu melhor. Eu reconheço que foi difícil pra caramba pra você, porque talvez eu estive ausente, mas... Vamos juntos tentar pensar em outra estratégia, porque essa não está dando certo? Gente, você mudou. A honra, ela vai de encontro ao caos familiar. E ela abraça o caos e ela muda a outra pessoa. É tão gostoso escutar assim, cara, eu reconheço o que você está tentando. Eu reconheço o teu valor. Você não precisa concordar com tudo. Aí você fala, ó, eu não estou concordando com isso, mas eu entendo que você está dando o teu melhor. Cara, isso é tão gostoso. Isso coloca os dois no mesmo time. Sabe, você, teu pai, teu filho, você que quer restaurar relacionamento com teu filho. Filho, eu entendo que está difícil para você, mas desse jeito que está, não tem como ficar. Vamos pensar em outra coisa? E olha que interessante. Jesus, ele diz, não há profeta sem honra. E ali, nada ele pôde fazer. Fez poucas, não fez maravilhas. Fez... Por quê? Por conta da incredulidade. Olha isso, gente. Jesus... ressuscitando morto, curando gente, não fez nada. Por quê? Porque não reconheceram Jesus. Reconheceram o quê? O filho do carpinteiro. E eu queria lembrar vocês que essa história também lembra a gente de reconhecer Jesus, de honrar Jesus. É Jesus que vai fazer. Não interessa se eu tive que fazer uma cirurgia. Minha mãe teve que fazer uma cirurgia de... Ela tinha um câncer no cérebro. E a gente orou, Deus, a gente crê na cura. E ela fez o exame, um mês depois, o câncer lá, ela ficou destruída. Mas eu criei que Deus ia me curar. Mas não é menos Jesus porque você fez a cirurgia. Não é porque a gente acha que só é Jesus uma coisa grandiosa. Não, porque o Rafa conta a história da Helena e a gente não precisou internar e foi embora e Deus curou. Mas tem a história do João que precisou passar pela cirurgia. Um não é mais milagre do que o outro. A gente tem que entender e reconhecer Jesus. É tão Jesus quanto. É Jesus através do remédio. Ou não precisou mais tomar remédio. É tão Jesus quanto. É tão Jesus quanto. Reconheça Jesus. Reconheça Jesus, honre, reconheça o valor. Jesus, é você que está fazendo, não eu. É você, não o médico, é você, não o político que eu conheço, não o é você, Jesus. Porque quando a gente reconhece Jesus, a gente crê. A gente crê. E ali ele diz o quê? Não pode fazer coisa por conta da incredulidade, porque eles não reconheceram Jesus. Reconheça Jesus. Depois Jesus diz o seguinte, porque Jesus mesmo testificou, não tem profeta sem honra, a não ser na sua pátria. E aí, eu até coloquei ali o que eu falei, que quantas vezes diante de Jesus a gente não reconhece, não honra Jesus na situação. Traga a consciência, Jesus está aqui, é Jesus que vai resolver. Está ali com o teu filho, não sabe o que falar, Jesus, me ajuda, me dá sabedoria, coloca as palavras na minha boca, não menospreze Jesus. Onde há honra, há fé, e onde há fé, há milagres. Onde há honra, você reconhece Jesus, eu reconheço você, a fé, eu creio que só você pode fazer, e se eu creio, o milagre vem, porque honra é a fé em ação, é fé em movimento, gente. E aí vem, ali em Filipenses diz o seguinte, não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Gente, você precisa de fé para considerar o outro superior a você. Você não senta numa mesa considerando o outro superior a você. Você senta numa mesa pensando, eu sei mais. Eu tenho mais experiência. Ele vai começar a falar, eu já sei tudo que ele vai falar, mas eu sei, eu já tenho um argumento aqui, ó, todinho aqui, ó, na minha cabeça, que eu vou falar isso, eu vou falar aquilo, você fala, então eu já sei. Não, eu já sei. Só que o convite bíblico é outro, humildemente. Sabe o que é essa palavra no original? Humilde. É você submeter a sua mente a alguém. Quem é esse alguém? A Cristo. É você submeter o seu jeito de pensar a Cristo. E o que Cristo está pedindo ali? Considerem os outros superiores a si mesmo. Você imagina a reviravolta que vai dar na sua casa. Se você, antes de qualquer
discussão, sentar numa mesa e todas as pessoas tiverem esse pensamento, todo mundo considerando o outro superior e escutando, porque quando você escuta, você honra. A gente honra com isso aqui, ó, ouvindo. Quantas vezes você não ouve o outro, você não quer saber o que o outro fez, deixou de fazer, você passa por cima. E ouvir é tão gostoso o seu ouvido. Não tem nada mais chato do que você estar falando a pessoa aqui, ó. Gente, isso me irrita. Quem faz muito isso? Vou expor. Faz. Gente, isso me dá um negócio. Eu tô falando com a pessoa pega o celular. Aí ele pega, eu tô com a técnica que é qual? Eu me calo. Pegou o celular. Aí ele repara que o assunto parou. Aí ele me olha. Não, pode continuar, não. Não vou continuar. Não, mas eu tô prestando atenção. Não, mas eu tô vendo o gol do Vasco. Cara, o gol do Vasco. Eu até perdoo, porque o gol do Vasco é difícil. Eu até perdoo. Não, quando é o gol do Vasco, eu até relevo. Mas quase nunca é, porque o gol do Vasco é difícil. Então é difícil de acontecer. E aí eu tenho uma técnica maravilhosa. Gente, é boa. Essa técnica de ficar em silêncio e só voltar a falar quando a pessoa trechar o celular é maravilhosa. Outra técnica é você manda um áudio. Ele é meu marido, ele tem que ouvir meus áudios até o fim. Não. Aí eu comecei a perceber que ele não estava ouvindo, porque ele respondia o começo, não respondia o final. Daí eu falei, não está me ouvindo. Não interessa, eu sou tua esposa, cara. 3 minutos são 180 segundos da tua vida. Não, enfim. Daí eu tenho uma técnica que é qual? No meio do áudio eu falo assim, se você está ouvindo até aqui, digita macaco. E aí eu vejo que ele não digita macaco. E eu peço, não ouviu. Falei, amor, você ouviu meu áudio? Eu ouvi. Falei, ouve de novo. Dá uma conferida, vê se ouviu mesmo. Por quê? Porque eu vejo que a pessoa não está me ouvindo. E a gente gosta de ser ouvido, gente. Existe honra em ser ouvido. Porque geralmente quando você está falando, o outro já está pensando no que ele vai falar. Ele não está te ouvindo. Ouçam. A gente pode gerar vida ouvindo o outro. A minha mãe, eu contei essa história no chá, ela cuida de criança autista. E o menino ele só comia comida branca, arroz, pipoca. E não falava nada. E a minha mãe começou a dar ouvidos, a prestar atenção, a dedicar tempo. Ele passou de uma criança que não falava, que não comia nada de outra cor, para uma criança que começou a se comunicar, começou a comer arroz, feijão, carninha. E a mãe dele, meu Deus, o que você está fazendo? Eu estou reconhecendo o valor dele. Eu estou dando honra com o meu ouvido, sabe? Prestando atenção nos detalhes, nos gestos. A escuta gera vida. A honra gera vida. Então você imagina, você começar a sentar na mesa considerando o outro superior a si mesmo. Olha como isso vai de encontro ao caos que você está vivendo hoje. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Olha isso. Ali está a versão que eu botei. Olha no original, que legal. Humildade é tapei no firozine. Eu achei meio coreana essa palavra. Não é? Tapei no firozine é humildade, que é a submissão de mente, sabe? Tenham vocês o mesmo sentimento, a mesma opinião de si mesmo, sabe? Que Cristo teve. Qual que é a opinião que Cristo teve sobre Ele mesmo, Bruna, que eu tenho que ter? Olha só, Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele fez de si mesmo, gente, sendo Deus, sem nenhuma reputação. Ele se tornou servo, sabe? Ele se humilhou. Ele não se considerou importante. Então, quando você começar uma conversa, fala, Jesus, eu quero a tua mente, eu quero ser igual você. E o outro fazendo a mesma coisa. Gente, isso é maravilhoso, isso é revolucionário. E olha o que aconteceu. Por isso, porque ele honrou, Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor. Jesus, ele teve uma posição de humildade, honrou as pessoas, ele lavou o pé dos discípulos. Deus lavou teu pé, e por isso ele foi honrado. E olha gente, olha que coisa maravilhosa. Deus, ele já te honrou através de Jesus. Você tem noção? Como assim, Bruna? Honra.
reconheceu o valor, reconheceu o peso e a importância. Ele olhou para mim e para você quando a gente era pecador e ele falou: eu preciso dele como meu filho, e para isso eu vou precisar enviar Jesus para restaurar ele. Eu vou reconhecer que para mim ele tem valor, eu vou reconhecer que para mim ele é importante, tão importante a ponto de eu mandar o meu filho morrer numa cruz, e morte de cruz, gente. Então, toda vez que você não se sentir honrado pelas pessoas, lembre-se, o maior de todos me honrou. Ele reconheceu o meu valor, e isso é poderoso. Você entender que você foi honrado, gente, pelo próprio Criador. E Jesus naquela cruz, gente, Jesus olha para as pessoas e fala: Pai, perdoa, porque elas não sabem o que fazem. Olha o perdão, gente. Que a nossa atitude seja a mesma de Cristo. Perdão, porque elas não sabem o que fazem. Ele falou assim: elas têm tanta importância para mim, que mesmo sem me pedir perdão, perdoa, Pai. Porque eu amo tanto, que eu estou aqui por ela. Gente, o que Jesus fez, Ele fez sem saber se a gente ia querer. Porque quanta gente que você conhece que não aceitou Jesus? E elas foram honradas por Ele tanto quanto eu e você. Só que elas ainda não reconheceram essa honra. Elas ainda não reconheceram esse sacrifício. Mas eu e você já. Então a gente tem que ter consciência do quão honrado a gente foi por Deus. Não espere honra de outras pessoas. Você já recebeu honra do maior que podia te honrar, Jesus. Entenda isso, porque isso vai fazer com que você tire a expectativa de ser honrado. Isso tira a tua expectativa de ser honrado, mas, naturalmente, quando você honra, você recebe honra. E ali eu coloquei como a gente foi honrado. Deus, Ele deu o seu Filho, né? A gente foi feito sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Olha a honra que eu e você temos. Olha como Ele reconheceu o nosso valor. Para você achar que você não tem valor, sabe? Para você achar que você está esquecido. Você já foi honrado pelo próprio Deus, Criador do céu e da terra. E olha isso. Assim como você foi honrado por Deus, honre. Não espere ser honrado por outro. Você já foi honrado pelo próprio Deus. Só que, gente, é natural. Quando você honra, honra gera honra. Naturalmente, honra gera honra. Não espere ser honrado. Mas, eu quero te dizer que, naturalmente falando, honra gera honra porque é básico. É o princípio da semeadura. Eu vou plantar, eu vou colher. E aí a gente tem essa história. Eu vou finalizar com duas histórias. Que é a primeira de Davi, muito rápidas. Que é a de Davi. Mas não precisa subir agora não, viu, minha gente? Não precisa subir agora não. Olha só, sucedeu, porém, olha o que aconteceu. Davi, gente, quem lembra dessa história? Tinha o Golias, ninguém queria lutar contra Golias. Daí Davi fala: não, deixa que eu vou. Davi vai e mata Golias. E daí o povo começa a gritar: Saul matou milhares, Davi matou centenas de milhares. Aí Saul fica pau da vida, fica: nossa, não acredito, não sei o quê. Fica com inveja e começa a perseguir Davi para matar Davi. E isso aqui está rolando uma perseguição. Davi está dentro de uma caverna, Saul chega, Davi pega a espada e corta a orla do manto de Saul. Só que ele se arrepende imediatamente. Ele diz assim: porém, depois o coração de Davi doeu por ter cortado o manto de Saul, porque o manto é honra. Ele fere a honra de Saul e ele se arrepende. Gente, eu não estou falando aqui para vocês serem grandes heróis da honra e sempre honrarem, porque vocês não vão conseguir 100% das vezes. Eu, essa semana, para falar sobre honra, desonrei minha mãe. Fiquei com a raiva de mim. Minha mãe me ligou, e aí, minha mãe está assim, eu estou para parir, né? Então minha mãe fica toda hora: e aí? Algum sinal? Está tudo bem? Aí liga: está tudo bem? Aí eu ligo, ela: meu Deus, achei que era... Não posso fazer nada. Eu mando um vídeo, ela: achei que era o Pedro. Então ela está assim. Daí ela tinha acabado de me mandar uma mensagem, deu meia hora, ela me ligou: tá tudo bem? Aí eu: mãe, pelo amor de Deus, mãe, para, tá chato, eu não aguento mais. Para de me ligar, falei desse jeito, falei grossa: para de me ligar toda hora, coisa chata. Quando for, eu vou falar, mãe. Ai, mas eu não falei hoje. Falei: mãe, olha o WhatsApp, mãe, tem 30 minutos. Ah, é verdade. Falei: então, mãe, para, coisa chata. Desliguei. Aí eu olhei pro Rafa e falei: fui grossa, né? Ele foi. Falei: caramba, fui grossa. Aí eu falei: tá bom. A gente tem que ser rápido em perceber. Aí eu falei com ela: mãe, você me desculpa, eu fui muito grossa, porque tá me irritando um pouco você me falar toda hora perguntando sinais. Você pode parar um pouco, porque tá me irritando, mas me perdoa pelo jeito que eu falei com você. Porque a gente tem que ser rápido como Davi. Davi percebeu: caramba, desonrei, peraí. Porque Davi não era perfeito.
Davi, ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Ele reconhecia rápido. Peraí, desonrei. Reconheça rápido, desonrei. E aí é difícil, porque você precisa de fé para crer em quem você é. Não para honrar, mas para crer em quem você é. Ai, meu Deus, eu sou essa pessoa que vai atrás e pede desculpa pelo erro, porque você está indo contra o teu ego. Teu ego não quer fazer isso, mas você vai falar, ai, eu não sou mais assim. Desculpa pelo que eu fiz. É difícil pedir desculpa às vezes. E aí, olha o que Davi faz. O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor. Ele chama, olha assim, ao ungido do Senhor. Pois você é ungido do Senhor. Olha o que ele começa a falar. Ele diz o seguinte. Não tem a fala dele ali. Não, ele diz assim, ó. O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor. Ei, Saul, perdão. Tá? Desculpa por ter feito isso. Eu não deveria ter feito isso, pois você é ungido do Senhor. Me perdoa. E aí ele começa a falar essas coisas. E aí Davi se levantou e falou, Saul... E Saul olha para ele, e Davi se inclina com o rosto em terra e se prostra. Primeiro ele reconhece, ei, você é ungido, você é Senhor. Através do que ele fala, ele honra. Depois, através do que ele faz, ele se inclina com o rosto em terra. E aí, ele, depois de ter honrado, olha a estratégia maravilhosa que Deus dá, honre, para depois falar o que você quer. E aí ele diz o seguinte, ele honra... E ele fala assim, por que você está dando ouvido a esse monte de homem que está falando que eu estou querendo teu mal? Não, você não viu que você entrou aqui, que eu podia ter te matado? Mas a minha mão te poupou, porque eu não vou estender a minha mão contra o meu Senhor. E depois disso, Saul, que estava sanguinário, vou matar Davi. Olha como honra gera honra. Saul falou o seguinte, é essa a tua voz, meu filho? Então Saul levantou a voz e chorou e falou, mais justo você é do que eu, porque tu me recompensas o bem e eu com o mal. E tu mostraste que você se procedeste bem comigo, pois o Senhor me pôs nas tuas mãos e você não me matou. Porque quem há encontrado o inimigo deixa ir por um bom caminho. O Senhor então te pague o bem, por isso que hoje me fizeste. Agora, pois, eu sei que certamente hás de reinar e que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Gente, onde tem arrependimento, tem mudança de mente. Olha isso, ele podia ter matado Saul e ele fala, Saul, eu não te matei. Saul, eu te honro. Saul, para de dar ouvido para essas pessoas, Saul. E aí Saul, isso constrange tanto. Gente, a honra, ela é tão constrangedora que ela faz um cara que queria matar Davi falar o seguinte, você vai reinar melhor que eu. E o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Comece a honrar, porque honra é fé. E aquela mudança que você quer ver na outra pessoa, ela está dependendo muitas vezes do teu posicionamento de honra. Honre para você ver milagre, porque onde há honra, há fé. E onde há fé, há milagre. Porque a fé é a linguagem do mundo espiritual. E a última história, aí sim, se vocês quiserem subir, podem subir. Olha como a honra, pode subir só o violãozão. Olha como a honra é grande demais. O poder da honra é demais. A história de Esther, a gente tem Amã, que era um cara extremamente poderoso. O segundo cara que mais mandava em tudo. E ele era podre de rico. Ele tinha dado 340 toneladas de prata para poder matar os judeus. Então ele era rico, poderoso. E tinha um judeu chamado Mardoqueu. E aí, um dia, o rei pega Amã e fala assim para Amã, Amã, o que você acha? Qual honra você acha que o cara que salvou a vida do rei merece? E aí Amã acha que está falando dele mesmo. Ele fala, não, honra, bota esse cara para andar de cavalo, cavalo real. Bota nesse cara as vestes reais. E aí o rei fala para Amã, tá bom, vai lá e faz isso com Mardoqueu. Aí ele fala, caramba, ele achou que era para ele, era para Mardoqueu. Ele teve que fazer tudo isso para Mardoqueu. E aí todo mundo viu Mardoqueu andando em cavalo, com roupa real. Ele teve que honrar Mardoqueu, não porque ele queria, porque ele foi obrigado pelo rei. Quem, na verdade, honrou Mardoqueu foi o rei através de Amã. Amã não queria. E Amã chega e conta para a mulher dele em casa. Amor, você não sabia o que eu tive que fazer. Tive que botar veste real no Mardoqueu. Ele teve que andar de cavalo, você não sabe. Olha, gente, Amã era um cara poderoso. Amã era um cara podre de rico.
Só que quando ele conta para a mulher dele a honra que ele teve que dar para Mardoqueu, olha o que a mulher dele fala. Se Mardoqueu, diante de quem você já começou a cair, é da descendência dos judeus, você não prevalecerá contra ele. Antes certamente cairás diante dele. Peraí, mas ele era o cara mais importante depois do rei. Ele era um cara podre de rico. Mas quando ele conta a honra que ele teve que dar, gente, a honra tem um cheiro espiritual. A honra é poderosa demais. Mesmo diante de um cara poderoso, podre de rico, a mulher dele falou: caramba, você teve que honrar. Certamente você já era. Você vai cair diante dele. Acabou para você. Porque a honra é fé em ação. A honra é fé em ação. Olha o que diz 2 Coríntios. Embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. A gente não responde grosseria com grosseria, mal com mal. As armas com as quais lutamos, elas não são humanas. Pelo contrário, elas são poderosas em Deus para destruir fortaleza. Que arma é essa? A maior arma que você tem é a tua fé. Como é que eu boto a minha fé em ação? Falando e tendo uma atitude compatível com aquilo que eu creio. Olha isso, gente. As armas com as quais lutamos não são humanas. Para de lutar com as tuas armas humanas. Aprenda que a tua... Gente, não tem como você ganhar uma guerra indo lutar no lugar errado, com a arma errada. Você precisa ir para uma guerra no lugar certo. A tua guerra não é contra a tua casa. A tua guerra não é contra as pessoas que você conhece. A tua guerra é no mundo espiritual. E nessa guerra você já é vencedor. E você só acessa isso crendo, porque tudo já foi feito. E essa tua arma que você tem na tua mão, que se chama fé, ela é poderosa para destruir fortaleza. E a honra é a tua fé em ação. Gente, olha isso. Ela destruiu a fé, a honra que aconteceu ali com Mardoqueu. Ela destruiu o decreto de morte que tinha para o povo judeu. Ela destruiu o inimigo dos judeus, que era Amã. A honra. Mas o cara era poderoso, mas o cara tinha dinheiro. Mas a honra é mais. Porque a honra é a tua fé em ação para destruir todas as fortalezas que você pensou agora. Pensa numa fortaleza na tua vida. Você precisa crer. E sabe como você crê? Subindo na garupa de Deus e falando: eu creio a tal ponto de atravessar esses 2 prédios com você. O que você quer que eu faça? É o meu filho Isaac? Então eu dou. Porque eu creio que você é poderoso para ressuscitar ele. Então eu faço. Eu tenho uma atitude compatível com aquilo que eu creio. E eu quero finalizar com Romanos 12:10, que diz: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Porque a honra é a tua fé em movimento. E hoje eu creio que tem pessoas aqui que não conseguem ver milagre na vida porque não creem suficientemente a ponto de fazer aquilo que Deus está pedindo, de honrar quando a resposta é não honre, de se desesperar quando a resposta é calma. Mas essa não pode ser uma manhã normal. Você tem que pegar isso, agarrar com toda a tua força e começar a crer, porque onde há honra há fé, e onde há fé há milagres. Sabe? Reconheça: Jesus, eu te reconheço. É você aqui, Jesus. É você, e só você pode fazer. Pessoas que você quer ver sentada hoje do teu lado, talvez estão esperando a tua honra, porque honra é fé em ação. Se os músicos quiserem subir, a gente vai cantar, e eu vou orar sobre a vida de vocês agora. Se quiser apagar a luz também, o pessoal da iluminação. E a gente vai orar, e a gente vai reconhecer que só Jesus é poderoso, através da honra, reconhecendo o valor e a importância que Ele tem na nossa vida. E eu quero declarar que cada dia mais você vai começar a ser quem você nasceu para ser. Você vai se tornar quem você já é. Você vai conseguir honrar quando tudo diz para você não honrar. Você vai conseguir ser diferente quando tudo pede para você agir de maneira igual. E você vai começar a ver a honra, que é a fé em ação, indo de encontro ao teu caos particular e mudando aquele caos.
E você vendo a honra de volta. E você falando, caramba. Se você puder ficar de pé, a gente vai encerrar, vamos cantar e vamos declarar os céus sobre a tua vida. Gente, está consumado. Está consumado. É a frase mais poderosa que existe. Está consumado. Está consumado. Está feito. A tua fé não é uma fé em vão, em uma coisa volúvel. A tua fé é clara. Ela é certeira. A tua fé tem um alvo, é no tá consumado de Jesus. Pai, está consumado. Eu sou uma nova criatura, não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Pai, eu estou cansada de repetir padrões dentro da minha casa, no meu trabalho, e eu não consigo ver nada mudar. Pai, eu creio que está consumado, não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Me capacita, Jesus, para me tornar quem eu já sou. E quando eu estiver diante de uma situação que exige que eu seja grossa, ríspida, impaciente, eu quero agir em contrapartida a isso. Eu quero agir de acordo com o que os céus dizem a meu respeito. Eu quero honrar quando tudo diz para não honrar. Eu quero permanecer quando tudo diz para eu fugir. Eu quero perdoar quando todo mundo diz, você é louca de perdoar, não tem perdão. Pai, eu quero te agradecer porque você nos honrou. Você mandou Jesus, quando a gente ainda era pecador, para dizer, meu filho, eu reconheço o teu valor. Eu reconheço tanto que eu mando o meu filho. E que esse eu te amo, que eu estou te falando hoje, ecoe no teu coração e na tua mente por toda a eternidade. Pai, eu quero declarar sobre a vida do teu povo um divisor de águas, Pai, onde eles vão entender que a fé é aquilo que faz eles acessarem o que já é deles pela graça, Jesus. Ajuda o teu povo, Pai, a colocarem essa fé em prática, Jesus, para que eles comecem a entender que o reino é real, que o tá consumado é real, Jesus. Obrigada, Pai, porque você é bom. Aleluia, glória a Deus. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem hoje aos mares, ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, e mal estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas. Amém, ser igreja, eu quero declarar sobre a tua vida a cura que você precisa. Eu quero declarar sobre a tua vida a prosperidade que você espera. Eu quero declarar o reino dos céus vindo durante essa semana de encontro a você, de uma maneira sobrenatural, porque tá consumado. Obrigada, Jesus. Que
seja a melhor semana da nossa vida, Pai, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Amém.